Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Vamos fazer agora a correção de alguns exercícios para vocês fixarem o nosso conteúdo, tendo em vista que ele já terminou. Então, o conteúdo de Português 2, matéria que eu dou, acabou na semana passada. O último conteúdo foi pontuação, beleza? Então, vamos lá. Questão 1. Observe. Ninguém coça as costas da cadeira. Ninguém chupa a manga da camisa. O piano jamais abana a cauda. Tem asa, porém não voa a xícara. O poema acima brinca com as palavras e, como recurso, utiliza a mesma figura de linguagem em todos os versos. Então, ficou assim, né? Os versos ficaram dispostos dessa forma, mas como é verso um embaixo do outro. Mas, enfim, não vai alterar o nosso gabarito. E como recurso utiliza a mesma figura de linguagem em todos os versos. Que figura é essa? Então, gente, vocês já estudaram esse assunto, né? Então, antes de falar sobre as figuras de linguagem, a gente estuda primeiro o sentido denotativo, que é o sentido real, sentido encontrado no dicionário, né? As palavras apresentam o seu conceito no dicionário. E a gente tem o sentido conotativo, que é o sentido figurado. E aí as figuras de linguagem, elas estão presentes no sentido, né, a gente estuda as figuras dentro de conotação. São dois conceitos muito importantes. Então aí, que figura é essa? Sinestesia. O que é sinestesia? Simultaneidade de sensações. Então, quando eu digo, por exemplo, rua bonita, rua cheirosa e úmida. Então, bonita, qual é o sentido? A visão. Rua perfumada, né, cheirosa, qual é o sentido? Olfato, né? E a outra palavra que eu falei foi úmida, né? Qual seria o sentido? Seria o tato, né? Então, nós temos diferentes sentidos, sinestesia. Metonímia. Metonímia é uma relação de substituição. Então, se eu digo, por exemplo, li Machado de Assis, eu estou substituindo o autor pela obra, né? Eufemismo é uma suavização, então ele descansou, ao invés de dizer ele morreu, né? Então é uma suavização da ideia. E catecrese é quando o termo específico não é usado ou quando ele não existe. Então, por exemplo, costas da cadeira. A cadeira tem costas? Ninguém chupa a manga da camisa. Aquela partezinha da camisa a gente costuma chamar de manga, né? Mas a manga é uma fruta, né? Então ninguém chupa a manga da camisa. O piano jamais abana a cauda. A gente fala cauda do piano, mas o piano não tem cauda. Tem asa, porém não voa a xícara. A gente fala que aquela partezinha, né, que a gente usa para segurar a xícara é a asa, né? Mas a asa é um elemento que serve para voar. Então aí, na verdade, costas da cadeira, né, pé da cadeira, essa figura de linguagem é a catacrese. Esses conceitos, gente, esse assunto é um assunto importante para as provas de vocês. Então, sempre revisem, tá? Esse assunto. Inclusive, a gente pode revisar depois as outras, porque, enfim, vocês acabam esquecendo e foi um conteúdo visto, né, lá no comecinho do ano, ainda presencialmente, para as turmas que tiveram português 1 comigo. Agora vamos, então, para a próxima questão. Questão 2. Observe o poema. Vivo meu porém, no encontro do todavia sou mais. Contudo, enche-me de ainda. O emprego de algumas conjunções, então temos aí, né? Porém, todavia, mais, contudo, ainda. Ainda no caso é um advérbio, né? As conjunções são porém, todavia, mais e contudo. O emprego de algumas conjunções em outra classe gramatical deve-se ao processo de formação de palavras chamado derivação, derivação prefixal, derivação imprópria, derivação regressiva, derivação sufixal. Então, aqui, gente, prefixal, né? Por exemplo, infeliz. Esse in é um prefixo, derivação prefixal. Derivação sufixal. Felizmente. Esse mente é um sufixo, derivação sufixal. Regressiva, quando a gente tem, por exemplo, o verbo lutar e aí a gente transforma em luta, substantivo. Então, o R ele foi perdido, né? Derivação regressiva, a palavra foi perdendo o seu tamanho. A derivação imprópria é quando
a palavra pertence a uma classe gramatical específica, mas dentro de outro contexto ela se transforma em uma palavra pertencente naquele contexto a outra classe gramatical, né? Então, derivação imprópria. A gente também chama isso de substantivação, né? Então, por exemplo, as conjunções, elas servem para ligar orações ou termos que tenham a mesma função sintática, né? Por exemplo, Daniela e Marcela foram ao cinema. Daniela e Marcela, né? A gente não pode dizer que Daniele é uma oração, nem Marcela é uma oração, né? Para ter oração tem que ter verbo. Mas esse e, a conjunção coordenativa aditiva, está ligando dois substantivos próprios, e aí, no caso, né, a conjunção liga tanto orações quanto termos que pertençam, que tenham a mesma função sintática. No exemplo que eu dei, né, esses nomes vão funcionar como sujeito composto. Então, gente, viva o meu porém. Né? O porém aí, o todavia, o mas, o contudo, eles estão sendo usados no sentido específico, né? Como nós estudamos essas palavras normalmente? Não. Ó, vivo meu porém, né? Vivo isso. A gente tem aí o porém, que está acompanhando ali o pronome possessivo. Então, nós usaríamos, por exemplo, a conjunção no seguinte contexto. Fui à praia, porém não entrei no mar. E aí, esse porém liga orações, né? Aí, ele não está fazendo isso. Então, nós dizemos que temos uma derivação imprópria, ok? Questão 3. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal. Ronaldinho, conhecido como fenômeno, respeita seus adversários. Quem respeita, respeita alguém. Beleza, tá certo. Simpatizo sempre com os que têm uma posição conciliadora. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, tá certo? Como as penas são leves, muitos desobedecem os regulamentos de trânsito. Quem desobedece, desobedece a alguma coisa. Então, aí seria muitos desobedecem aos, né? A letra C está errada. Letra D, preciso informar aos clientes os novos preços das embalagens. Informar algo, os novos preços das embalagens, a alguém, aos clientes. Então, o gabarito é a letra C. Questão 4. Assinale a única alternativa que possui uma oração subordinada adverbial condicional. Então, letra A. Levarei comida para que você possa alimentar-se durante a viagem. Aí, gente, é valor de finalidade, né? Não é valor de condição. Tenho estudado menos do que deveria. Também não tem valor de condição. Não tendo clientes, você poderá ir embora mais cedo. O que vocês acham? Letra D. Embora não conhecesse ninguém na cidade, logo se enturmou. Então, embora não conhecesse ninguém na cidade, né? Mesmo que não conhecesse ninguém na cidade, logo se enturmou. Aí, esse embora não conhecesse ninguém na cidade, tem uma ideia de concessão, né? Agora, a letra C, gente, não tendo clientes, você poderá ir embora mais cedo. Seria o mesmo que dizer, se não tiver clientes, você poderá ir embora mais cedo. Então, não tendo clientes, nós temos aí uma oração subordinada, né? Adverbial condicional, que está reduzida de, qual é a forma nominal? Gerúndio. Reduzida de gerúndio, né? E aí, ela não apresenta como que a gente desenvolveria essa oração. Se, né, você não tiver clientes, quando a gente desenvolve, a gente coloca conjunção. Se não tem conjunção, a oração fica reduzida, né? Então, aí ela está reduzida de gerúndio, ok? Então, 4, letra C. Questão 5. Indique entre as orações abaixo qual delas é uma oração subordinada adverbial concessiva. Então, gente, concessão é aquela ideia de quebra de expectativa, ainda que chova, irei à praia, né? Então, o que se espera? Se você pretende ir à praia e chove, que você desista, né? Então, A. Vem agora ou perderá a vez de jogar. Não é concessão. Quero muito que você venha ao jantar, ainda que chegue tarde. Marcelo prometeu chegar no horário combinado, porém, chegou 2 horas depois. A gente tem uma conjunção coordenativa, né? Porém. Viajaremos se não chover amanhã. Conjunção. Ou conjunção. Condição. Letra B. Quero muito que você venha ao jantar. Mesmo que você chegue tarde, né? Embora você chegue tarde. Então, a gente tem uma quebra de expectativa. Qual seria a expectativa? Se você vai chegar tarde, melhor você não aparecer, né? Não vai aproveitar muito, vai embora logo depois. Não. Vem para ficar bastante tempo.
Mas não, qual foi a lógica? Mesmo que você fique só um pouquinho, eu quero que você venha ao jantar. Mesmo que seja só para falar olá, queridos, né? Olá, querida. E falar tchau, querida. Então, 5, letra B de bola. 6, observe as palavras. Hoje, aqui, rapidamente, bastante, com certeza. Classificam-se respectivamente como hoje, advérbio de tempo, aqui, advérbio de lugar, rapidamente, advérbio de modo, bastante, advérbio de intensidade e com certeza, advérbio de afirmação. Então, gente, vocês não podem esquecer, tá, o que é o advérbio. Advérbio é uma palavra invariável, certo? Que se refere a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio, tá? Cuidado, o advérbio só se refere a essas classes gramaticais. Cuidado, por exemplo, com o bastante, tá? Porque se o bastante não se referir a nenhuma dessas palavras, ele não vai ser um advérbio, tá? O bastante, ele também aparece como pronome indefinido, né? Então, se ele aparece como pronome indefinido, o pronome, ele não é invariável, ele é variável. Então, se você vir bastantes, não é advérbio. Cuidado, que isso cai em prova. Questão 7. Observe as orações coordenadas sindéticas destacadas. Então, gente, se é sindética é porque tem síndeto. O que é síndeto? Conjunção, tá? A sindética, a prefixo de negação, quando não tem conjunção. E o que a gente coloca no lugar da conjunção? Vírgula, tá? Observe as orações coordenadas sindéticas destacadas. Eu não destaquei, mas vou falar para vocês. Ela sempre acende um cigarro e não fuma. E é a conjunção destacada. Dormirei com dois cobertores, pois é a conjunção destacada. A temperatura diminuirá ainda mais esta noite. A seguir, assinale a alternativa correta quanto à sua classificação, respectivamente. Ela sempre acende um cigarro e não fuma. Cuidado, porque a conjunção e é uma conjunção aditiva, mas ela sempre vai ser aditiva? Não. E se ela aparecer em uma das suas provas, provavelmente ela não vai ser aditiva, né? Ah, professora, então ela nunca vai ser aditiva? Claro que vai, né? Ela é uma conjunção aditiva. Mas esse valor, essa resposta é muito fácil, né? Então tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção no significado. Olha, ela sempre acende um cigarro e não fuma. Se ela sempre acende um cigarro, qual é a lógica? Que ela fume, né? Mas ela não fuma. Então aí esse E, na verdade, ele tem valor de adversidade e não de adição, né? Adição seria, por exemplo, ele saiu e depois jogou bola. Aí eu tô adicionando uma informação a outra informação. Ela sempre acende um cigarro, mas não fuma. Então, valor de adversidade. Então, adversativa, temos letra A e letra D. Dormirei com 2 cobertores. Por quê? Porque a temperatura diminuirá ainda mais esta noite. Então, primeiro, adversativa. Segundo, explicativa, né? Você está explicando por que você vai dormir com 2 cobertores. Então, letra D, adversativa e depois explicativa. 7, letra D de dado. D de Daniele. 8. Observe. Assombro ou paz? Em vão. Tudo esvaído num baixo mar enganador de espuma, e o grande sonho despertado em bruma, o grande sonho, ó dor, quase vivido. No texto acima, há antítese em, antítese, opa, figura de linguagem, né, que consiste em palavras opostas. Então, onde é que nós temos aí palavras opostas? Assombro e paz, espuma e bruma, mar e dor, sonho e mar. Assombro e paz, né? Assombro é a ausência de paz, né? Paz é paz, né? Então, o gabarito aí vai ser letra A, porque temos palavras que pertencem a campos semânticos diferentes. Questão 9. Assinale a alternativa que não apresenta a conjunção coordenativa adversativa, que não apresenta. Então, na letra A, ela gostava de música, todavia, conjunção adversativa. Houve planejamento, logo tudo ocorreu a contento. Logo é uma conjunção adversativa? C. Este é um país rico, porém, a maior parte de seu povo é pobre, porém, conjunção adversativa.
Era uma excelente oradora, considerava-se, entretanto, muito tímida, mas, né, era muito tímida, mas ela se considerava muito tímida. Então, todavia, adversativa, porém adversativa, entretanto adversativa. Portanto, o gabarito vai ser letra B. Houve planejamento, logo tudo ocorreu a contento. Logo expressa uma conclusão, né, e não uma adversidade. Então, gabarito da questão 9, B de bola. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque classifica-se como advérbio de modo. Provavelmente, dúvida. Andou depressa para não se atrasar. Depressa, né? Olha como que ela andou, né? Andou depressa, andou rapidamente. Então, modo. Nunca serei desonesta. Aí, gente, cuidado, porque o nunca é advérbio de tempo, não é advérbio de negação, tá? Quando você... O nunca é contrário de sempre, né? Nunca, sempre. Então, quando você vem aqui, sempre, marca o quê? Tempo. Quando você vem aqui, nunca, nunca vem, né? Então, é tempo, tá? Marca tempo. Seguramente, todos irão à sua festa. Com certeza, certamente. Então, advérbio de afirmação, né? Sim, certamente, com certeza. Dessa forma, o gabarito vai ser letra B, ok? Questão 11. Assinale a opção que indica corretamente a classificação do termo em destaque na oração. Ela odeia o Charles Bronson. Professora, o que está destacado? Charles Bronson. Então, gente, qual é a função sintática? Ela, sujeito, odeia, quem odeia, odeia alguém, né? Então, odeia algo, né? Então, esse verbo é transitivo direto. Dessa forma, Charles Bronson vai exercer qual função sintática? Se é um complemento verbal. É um complemento verbal que não é preposicionado, então vai ser objeto direto, né? Letra A.